Nossa Vida Melhor está de volta. E olha, eu sei que neste mês de janeiro, muita gente fica contando os dias para chegar ao final de semana, pegar o carro, pegar a estrada e relaxar, né? Por mais que você talvez não esteja de férias, você fica assim, em clima de férias. Aí você quer ir aproveitar o verão. Só que, gente, antes de colocar o carro na estrada, é muito importante a gente prestar atenção em vários itens, tá? Eu já disse ontem, foi tão triste perceber o número de acidentes do final do ano, né? Tão triste. Um número que cresceu tanto em relação aos anos anteriores, mas muito por conta da falta de respeito em relação às leis de trânsito. Eu digo isso como um todo, né? Mas também, às vezes, por falta de manutenção do carro. E aí a nossa produção decidiu falar sobre manutenção do carro. Para você que assiste o programa, mesmo que não seja você a responsável pelo carro, às vezes é o maridão. Mas se você sabe, se você ouve aqui, você já pode dar um toque ali. Quer saber? Até para bater um bom papo com ele. Então, dica para você evitar aí alguns problemas, fazer a prevenção direitinho, cuidar bem do seu carro, valorizar o seu dinheiro. A dica é do Pedro Vilaça, que é especialista em automóveis. Presta atenção porque ele manda bem. Essa vareta que o Pedro acabou de tirar é a vareta para verificar o nível do óleo. Pedro, é importante sempre verificar esse nível? Exatamente. O nível do óleo é uma das coisas mais importantes que você tem que ter atenção no seu veículo. Ele é o sangue do motor. A gente não funciona sem sangue, o carro não funciona sem óleo. Tá? É sempre importante estar no nível máximo, nunca no mínimo, tá? Isso aqui deve ser feito com o carro nivelado no chão, tá? Porque a medição saia correta, tá? Isso tem que ser trocado sempre com o óleo correto, que o fabricante determinou também, tá? 6 meses num carro deste carro, de 10 em 10 mil quilômetros, ou de 6 em 6 meses, o que vencer primeiro. E como que a gente vê o óleo? Posso puxar aqui? Pode. Esse carro aqui, o nível do óleo dele tá bom. Tá bom, ó. Porque ele sai... Tá vendo aqui, ó? Ele tá aqui perto do máximo, aqui tem uma setinha do mínimo e do máximo. Tá muito próximo ao máximo, então tá no nível bom, tá? Correto. Desliguei o motor do carro, espero 10 minutinhos. Tira. Pro óleo descer todo pra parte do cárter, tá? Encaixa a vareta, volto ela e verifico de novo, tá? Além desse óleo do motor, qual outro óleo no carro que a gente tem que sempre estar de olho? O óleo que a gente tem que sempre estar de olho é também muito importante a parte do fluido de freio, tá? Isso aqui nunca pode estar baixo, tá? Nunca pode ter vazamento desse óleo, senão a gente pode ter perca de freio, tá? O pedal vai lá embaixo, o carro não para. Isso deve ser trocado periodicamente, de 2 em 2 anos, no máximo. Se puder ser feito antes, melhor ainda. Esse fluido de freio, quando ele fica muito tempo no reservatório, ele pode ter acúmulo de sujeira. Essa sujeira pode ir para a parte interna do freio, de todo o sistema de freio. Isso causa corrosão, isso pode trazer vazamento e pode dar perca de freio. Tá? É sempre importante estar com o fluido de freio no nível, limpo e trocado. Fique de olho no manual do seu carro, que lá tem quando que ele deve ser trocado, né? Exatamente. Muito bem, boas dicas pra gente cuidar do carro, né? Evitar a perda de freio, tá bom? E vamos continuar com outras dicas. É muito importante a gente continuar de olho, né? De olho nas peças que devem ser trocadas com frequência. A gente vai falar sobre os filtros também, se são importantes para a saúde do carro. E a gente precisa se preocupar, pode rodar. Nós precisamos de um ar puro para viver bem, o seu motor precisa de filtros, porque ele também precisa respirar bem, né, Pedro? Exatamente, tá? Um dos principais filtros que a gente tem no carro é o filtro de ar, tá? Ele vai filtrar toda a sujeira que o motor precisa para funcionar, porque o motor precisa de ar para funcionar, tá? Nesse caso aqui, desse filtro, ele tá muito sujo, tá? Ele tá respirando mal. Tá? O carro ele não pode ter partícula de sujeira entrando dentro do motor, senão você pode ter um dano interno dentro do motor, dos pistões, pode ter
risco na parte interna, isso não é legal, pode ter desgaste de peça, por causa dessa sujeira vai tudo para dentro do motor. E como saber que é hora de trocar o filtro? Hora de trocar o filtro. Também se faz de 10 em 10 mil quilômetros, junto com a troca de óleo, tá? Você deve verificar todos os filtros, filtros de ar, filtros de combustíveis, tá? Todos os filtros devem ser verificados de 10 em 10 mil quilômetros. Esse daqui provavelmente já passou bastante disso, tá? Deve ser colocado um filtro novo aqui urgentemente, né? Às vezes a gente fica nessa economia, nessa preguiça de trocar o filtro e se você não troca, pode ser muito mais caro, porque o motor vai ser prejudicado, né, Pedro? Exatamente, tá? O custo que isso pode trazer para dentro do seu motor, tá? Pode ser altíssimo, tá? Um filtro custa em média de 50, 60 reais e você vai ter um benefício muito duradouro para o seu carro. E o filtro de ar-condicionado, ele também entra nesse mesmo quesito? O filtro de ar-condicionado ele já vai entrar mais por questão da nossa saúde mesmo, né? Ele tem um acúmulo de bactérias, tá? Quando a gente liga o ar-condicionado e sente aquele cheiro ruim, pode ser o filtro, tá? Tá com um acúmulo de bactérias muito grande, isso aí faz mal para a saúde, tá? A gente também não pode respirar esse ar, porque realmente ele pode entrar para dentro do nosso pulmão, assim como o carro precisa de ar puro, a gente também precisa, né? Então imagina, você não está num calor de 40 graus e liga nessa sujeira. Não vai ser legal. Muito bem. Ó, daqui a pouco tem mais dica, tá bom? Agora, seguinte, vamos continuar com dicas de carro? Vocês estão curtindo as dicas de carro? Me conta lá no Instagram, quero saber. Conta agora, vai lá, na minha foto, comenta lá, quero saber se você tá gostando ou não, tá bom? Eu sei que muita gente, quando tem um problema com o carro, já corre no mecânico porque não entende nada, né? Então, acho que é legal a gente aprendendo um pouquinho, tá? Então, mais uma dica para você entender sobre prevenção, cuidado com o seu automóvel. Agora eu quero falar com você que, assim como eu, levo um susto quando levanto o capô do carro. Pedro, precisa de tudo isso aí mesmo? Precisa, tudo aqui é muito importante, tá? A gente tem aqui uma coisa que deve ser revisada sempre que a gente troca o óleo do carro, nesse caso desse carro aqui de 10 em 10 mil quilômetros, temos que verificar o filtro de ar. Temos aqui a bateria dele, tá? Que faz acionamento de todas as luzes, partida do carro. Uma coisa muito importante, a gente saber o nível do fluido de freio, tá? Parte do motor aqui em si, né? A gente tem vários componentes legais. Para carros flex, a gente tem esse reservatório para a partida fria, onde deve ser completado com gasolina no posto, tá? E aqui uma coisa bem que a gente tem que ter muito cuidado é com o nível de fluido do reservatório de arrefecimento, tá? Sempre deve ser verificado, sempre tem que estar no nível, tá? Isso nunca pode abaixar, porque senão a gente pode acabar com o motor do nosso carro, tá? E aqui é da caixa de direção, temos o sistema de ar-condicionado, né? E o motor em si, né? Que tem vários componentes que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Bom, mas tem muita coisa para falar e nós vamos falar por partes. A primeira coisa que nós vamos mostrar e explicar a importância é o motor. Esse carro aqui, ele é um motor com correia dentada. Explica pra gente o que significa essa correia dentada do motor. Pessoal, correia dentada é uma peça muito simples, muito importante no motor, tá? Isso aqui que faz o sincronismo do motor, ele que faz movimentar uma peça em sincronia com a outra, tá? Isso deve ser verificado aos 40 mil quilômetros em todos os veículos que usam correia dentada. Tá? Isso está no manual do fabricante, às vezes um roda mais, outros menos, mas basicamente 40 mil quilômetros dura uma correia dentada. Tem que ser verificado, tem que ser trocado antes de estourar, porque se estoura o motor sai de sincronismo, tá? E aí você tem todas as peças batendo entre umas e outras dentro do motor. Ela fica geralmente na lateral do motor, tá? Uma peça que só o especialista pode trocar, não tenta fazer isso em casa se não souber, tá? Não tem um custo muito alto, por isso que uma peça tem que ser trocada na quilometragem correta, senão os danos dentro do motor podem ser tremendos. Se você comprou um carro novo e não sabe se foi trocado, troque, para você ter esse acompanhamento da quilometragem. Tá? A correia, às vezes, ela aparentemente ela não tem nenhum dano, mas as correias já rodou mais do que deveria.
tá? Então é muito importante trocar a quilometragem correta. E o outro tipo de correia, qual que é? A gente tem a outra correia aqui no carro, tá? Que ela tem, que faz funcionar o alternador, ar-condicionado, direção hidráulica, tá? Esta correia não causa danos no motor caso ela venha estourar, mas deve ser trocada também porque você não quer que seu carro, se ela estourar, fique sem direção hidráulica, sem bateria, porque a bateria não vai mais carregar, porque o alternador também está funcionando nela. Tão importante quanto. Além da correia dentada, como saber que o motor está bem? Tá, isso deve ser acompanhado por um especialista, tá? Ele vai passar um aparelho, vai ver se o carro está se alimentando certinho, com a injeção eletrônica, se todos os componentes estão sem ruído, não está tendo nenhum tipo de desgaste irregular, que faz barulho o motor, tá? Deve ser acompanhado por um especialista. Sempre que você vai trocar correia, vai fazer uma limpeza de bico, uma limpeza de corpo TBI, a pessoa que já está mexendo nisso vai verificar se o motor está legal.